Amém? Graças a Deus. Nós vamos estudar hoje um tema que eu já até compartilhei com alguns irmãos, que é tempestade à vista, tempestade à vista. Nós vamos abordar um texto que está lá no livro de Atos dos Apóstolos. Se você quiser, abra lá comigo, Atos, capítulo de número 27. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. Nós vamos ler do verso 9 ao verso 26. E nesse texto, com a graça de Deus, nós vamos ter um direcionamento de como nós podemos vencer as tempestades da vida, não é? Vencermos as nossas lutas que todos temos, não é? E que precisamos de graça de Deus, de sabedoria para vencer as lutas nessa vida. Mas antes disso, eu quero dar uma introdução acerca de algo que Deus me chamou a atenção essa semana. Não sei quantos irmãos ouviram falar que houve mais um terremoto recente agora. E eu estava pensando sobre esses eventos naturais que andam acontecendo no mundo, e o Senhor me despertou para um detalhe que está em todos os textos em que Jesus falou sobre isso, não é? Jesus estava com os seus discípulos, esse é o contexto, e os discípulos mostraram o templo de Salomão e a sua formosura, e Jesus então olhou para aquilo e falou assim: olha, não ficará pedra sobre pedra aqui, vai ser tudo destruído. Então os discípulos falaram assim: Senhor, mas quando se sucederá essas coisas? Quando chegará o fim? Quando chegará a tua volta? Nos diz. Então Jesus faz um discurso acerca de alguns sinais que antecedem a volta de Cristo. E entre tantas coisas que Jesus fala ali, sobre guerra, rumores de guerra, a impiedade aumentaria, os homens se tornariam cada vez mais frios, egoístas, etc. Ele fala sobre terremoto, que é algo que está acontecendo de forma intensa hoje, né? E o detalhe que o Senhor colocou no meu coração e que eu bateu um sininho assim na alma, é que quando Jesus fala de terremoto, ele fala assim: haverá terremotos em vários lugares. É um pequeno detalhe. Em vários lugares. Por quê, amados? Porque terremoto sempre houve. Nós podemos olhar a história e você vai encontrar inúmeros terremotos que trouxe muita destruição e muita morte. Mas os cientistas mesmo confirmam que nunca houve tantos terremotos como está havendo agora. Aumentou a intensidade, diminuiu a periodicidade, a distância entre um e o outro diminuiu. Antes era um evento que acontecia em 2000 e alguma coisa, depois só daqui tantos anos, e agora estão acontecendo de forma mais frequentes. E eu tomei a ousadia de pesquisar no Google, simples. Quais foram os últimos terremotos recentes? Para que a igreja esteja alerta. Aconteceu recentemente na Indonésia, no dia 14 de agosto de 2026, esses dias atrás. Aconteceu na Colômbia, no dia 10 de agosto, também de 2026. Aconteceu na Venezuela, dia 24 de junho de 2026. Aconteceu no México, 17 de julho de 2026. E aconteceu nas Filipinas, dia 7 de junho de 2026. Não é impressionante? É impressionante. Jesus deixou-nos alguns sinais acerca dos fins dos tempos e da sua volta. Mas após ele falar dos terremotos, exatamente no mesmo versículo, depois se você quiser conferir, está lá no livro de Marcos, capítulo 13, está no livro de Mateus e está no livro de Lucas. Ele fala assim: isso será apenas o início das dores. O início das dores. Então nós podemos dizer, ou talvez podemos afirmar de forma categórica, que nós já estamos no período do início das dores. Estamos já num período, né, onde as coisas vão se acelerar para a volta do Senhor Jesus Cristo. O Senhor voltará, amém, igreja? Você crê nisso? Essa é a nossa esperança. A volta de Cristo não traz juízo para a igreja, mas traz graça, salvação eterna.
né? As bem-aventuranças, as recompensas que o próprio Senhor Jesus disse que nos daria àqueles que são fiéis. Mas nós, como igreja, temos que estar alertas com os sinais e tudo aquilo que o Senhor tem mostrado. A natureza está nos dando sinais, não é? A natureza está gritando. E nós temos que ter um olhar não geopolítico, um olhar teológico, bíblico, e entendermos que é hora ainda mais de acelerarmos o nosso serviço ao Rei e buscarmos as pessoas que ainda não conhecem dessa graça. Amém? Convide pessoas para vir à igreja, amados. Hoje eu fiquei na porta ali um tempão, porque eu convidei algumas pessoas, elas falaram que viriam, mas não veio. Amém? A semana que vem eu convido elas de novo. E vou continuar ali na porta esperando para ver se elas vêm. Eu fiz assim também com aqueles que me convidaram. Quem deu bolo aí em quem convidou você para vir à igreja, lá nas antigas, quando você não conhecia o Senhor? Eu dei. Não, hoje eu vou, pode me esperar, mas não fui. Isso aconteceu algumas vezes. E a pessoa continuou, não deu, estamos esperando você lá agora, no próximo domingo. Até que houve um dia em que eu vi e nunca mais saí da presença de Deus. Amém? Vamos estar atentos, o Senhor está falando conosco. Vamos entender então algumas tempestades que podem acontecer em nossas vidas e como nós podemos lidar com momentos difíceis da vida. O livro de Atos, no capítulo 27, vai contar um naufrágio do apóstolo Paulo. É um texto longo, nós vamos estudar hoje do 9 ao 26, porque ele continua e vai até o 44, mas esse trecho vai ser suficiente para a gente tirar as nossas lições. Diz assim a palavra do Senhor: tínhamos perdido muito tempo, e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta que dava para sudoeste e noroeste. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles então pensavam que haviam obtido o que desejavam. Por isso, levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. Em algumas traduções também diz, como aquilão, isso mesmo. Na minha versão já traz chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, e temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio, não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a bater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho e não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me o anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me:
Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo que me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Até aqui, palavra do Senhor, amém? É um texto longo, mas é uma história verídica, é uma narrativa, né? Lucas, que escreveu o livro de Atos, está narrando este episódio na vida de Paulo. Paulo já estava preso há 2 anos, e Paulo pediu para ser julgado em Roma. Ele tinha esse direito por ser também cidadão romano. Ele apelou para o julgamento em Roma. Talvez pela direção do próprio Deus, que tinha um propósito específico na vida de Paulo, de levar também o evangelho naquela região. Mas talvez Paulo pensasse em ir para Roma, para a Itália, de outra maneira, não é? Talvez ele pensava em ir numa cruzada evangelística, missionária, onde todas as coisas estavam perfeitas, em ordem. E assim é nas nossas vidas, né? Nós temos projetos, temos planos, mas nem sempre as coisas acontecem da maneira como a gente planeja. Não é assim? Nem sempre acontece. Mas para nós que cremos em Jesus Cristo, é por isso que esse texto tem muitas instruções importantes. Nós temos que aprender a confiar que Deus está no comando. Quando nós temos essa confiança absoluta, nós começamos a vencer as nossas tempestades. Começamos a triunfar. E Paulo então pede para ir ser julgado em Roma. E as viagens, amados, eram de navio e levavam meses para serem feitas, não é? E Paulo está nessa incursão com destino a Roma. E acontece todo este episódio que nós lemos. Então eu quero tirar algumas lições aqui para a minha vida e para a sua. A primeira delas, muito importante, é que nós temos que aprender a abrir os nossos ouvidos espirituais para ouvirmos Deus, para termos uma direção em meio à tempestade. Ressalto em primeiro lugar que nem toda a tempestade que nós entramos éramos para estar nela. Há tempestades que não precisamos passar. A tempestade que nós entramos muitas vezes por desobediência, por falta de sabedoria e por falta de sensibilidade espiritual para ouvirmos a voz de Deus. Ouvirmos a voz de Deus. Deus continua a falar, amém, igreja? Deus fala conosco. O que nós precisamos é abrir ouvidos espirituais. Nós temos ouvidos físicos, graças a Deus, a maioria de nós todos temos boa audição. Mas a Bíblia fala que existe uma audição espiritual. E essa é fundamental para termos um domínio, um controle, uma direção em meio às lutas da vida. Em ouvirmos a Deus. O livro de Apocalipse, nas cartas escritas à igreja, por várias vezes ali é repetido: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. De que ouvido está falando? Dos ouvidos espirituais. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito fala à igreja. Hoje o Espírito está falando à igreja novamente, o Espírito está sempre se movendo, sempre falando. E uma das formas que Deus fala é através de outras pessoas. E nós temos um pouco de dificuldade de ouvirmos quando Deus fala por outras pessoas. Sim ou não? Principalmente, às vezes, quando é a própria esposa. Aí os homens têm um pouco mais de dificuldade de entender que Deus possa estar falando através da vida da esposa. Mas Deus fala através de pessoas. Deus está sempre nos dando sinais. Neste episódio que nós lemos, Deus falou através de Paulo. Mas quem era Paulo na ocasião? Um prisioneiro. Um improvável de ser um instrumento de direção.
E esses improváveis é fantástico, porque Deus gosta de fazer dessa forma. Às vezes, amados, você quer a busca de uma pessoa gabaritada, uma pessoa que conhece do problema, e nada contra você buscar informações técnicas acerca de algumas coisas. Tem a sua importância, sim, não é? Você está com um problema de mecânica, você não procura um médico, você procura um mecânico, não é? E então ele pode te ajudar melhor a resolver esse problema. São pessoas formadas, gabaritadas em áreas da vida. Isso é muito bom que você procure. É muito bom. Mas nós não nos guiamos somente por vista. Já dizia o apóstolo Paulo aos Coríntios, nós não nos guiamos por aquilo que vemos, mas por aquilo que não vemos. Porque o que se vê é transitório, é passageiro, mas o que não se vê é eterno. Então a gente busca sim conselhos de pessoas gabaritadas, nós buscamos por médicos, por advogados, por engenheiros, mas temos que ter os ouvidos espirituais, porque Deus pode falar e falar de forma melhor. E falar de forma melhor. Mas ele é formado. Deus é soberano e criador de todas as coisas. Quem sabe mais? Quem sabe mais, o médico ou Deus? Quem sabe mais, o contador ou Deus? Deus, sem desprezar os formados com suas habilidades. Paulo ali era alguém descredenciado, um prisioneiro, que se intrometeu na conversa e falou: senhores, eu não sei nem se Paulo ali teve alguma revelação de Deus, acho que ele estava vendo mesmo, porque a coisa estava feia, Ele olhou para aqui e falou: senhores, nós vamos ter problema com essa viagem. É melhor a gente ficar por aqui, esperar passar o inverno e depois a gente navega. Olha que viagem longa, esperar passar o inverno para depois ir, né? E diz o texto que o centurião, que era o responsável por levar Paulo a Roma, centurião é um dos chefes da guarda, não é? Ele preferiu ouvir o piloto e o dono do navio. Ele preferiu ouvir a maioria. E aqui tem um detalhe importante. Nem sempre a maioria tem razão. Nem sempre a maioria tem razão. Está todo mundo dizendo, calma. Todo mundo também gritou na época de Cristo, crucifica-o, crucifica-o. Era a maioria. Não se iluda, nem sempre a maioria tem razão. Desenvolva a sensibilidade espiritual para você ouvir o que o Espírito está falando, porque Ele vai usar pessoas ao seu redor. Ele usa pessoas. Aleluia! Eu já contei uma experiência minha, mas eu vou repetir, porque tem gente nova na igreja, ainda não ouviu. Então a gente repete por uns 100 anos só, depois a gente para. No começo do meu casamento, começo não, já estava ali, acho que uns 10 anos de casamento, mais ou menos. Nós morávamos ali na Cidade das Crianças, um condomínio que tem no Jardim Zara. Nos abriu uma grande oportunidade. Sabe daquelas assim, que é aquele verdadeiro ditado, cavalo arriado só passa uma vez? Era o cavalo arriado. O cavalo estava arriado, pronto, passando, e eu só tinha aquela oportunidade para montar nesse cavalo. Era uma casa abençoada, uma pessoa conhecida nossa, irmã da igreja, era corretora, e falou assim: olha, Etel, ela foi na pessoa certa, né? Ela foi na mulher, né? Olha, Etel, eu tenho uma casa para você que é fantástica, Aí ela desenhou aquela casa para Etel. Falou assim: ao chegar no condomínio, assim, parece que você está chegando no céu. Ela falava desse jeito. Parece que você está chegando no céu. Você mora num lugar que parece que você está indo para o purgatório. Ela falou. Falei: misericórdia, não é tão ruim assim não. Mas ela então fez a propaganda daquela casa, e a casa é maravilhosa mesmo, né? E nós fomos atrás, mas era impossível de se comprar. Eu tinha que vender a casa que eu estava, que não era nem metade do valor daquela que era feita a proposta. Era uma coisa assim que aos olhos naturais não dava. E eu me lembro que a Verônica, minha irmã, nessa época, ela estava construindo a escola, levantando a escola. E ela usou muito consórcio para isso, né? Consórcio Santa Emília. Aí ela falou para mim que você não vai ver o consórcio. Às vezes você consegue através do consórcio, né? E naquela época eu não tinha ainda conhecimento de consórcio. Eu fui lá na Santa Emília e um vendedor, né,
querendo me vender o seguro, é lógico, né? Ele estava na função dele, né? Me apresentou como funciona o consórcio. Você pode ganhar por um lance, né? E você pode ganhar por um sorteio e tal, né? Eu falei assim, mas como funciona o lance? Ele falou, o grupo é novo, está começando agora, os lances estão girando em torno de 50% do valor. Eu falei, mas não adiantou nada. Eu falei, onde que eu vou arrumar 50% do valor, né? Para dar o lance? E aí que entra a sensibilidade para ouvir a voz de Deus através de outras pessoas. E esse homem deu uma palavra rema para mim ali. Ele falou, e era vendedor. Te lembrando, ele era um vendedor. Pessoa inapropriada para ser dirigida por Deus naquele momento. E ele disse assim, mas você pode ser sorteada. Simples, verdade, todo mundo sabe disso. Mas você pode ser sorteada. Aquela palavra entrou no meu coração como uma palavra de Deus específica para mim, um rema de Deus. Aquele sininho ficou batendo na minha cabeça, mas você pode ser sorteado, mas você pode ser sorteado. Eu falei, eu acho que Deus está preparando alguma coisa. Vamos fazer o consórcio. Vamos fazer o consórcio. Entrei no consórcio, faltava 15 dias para a primeira assembleia, 15 dias. Entrei no consórcio e no dia da assembleia eu estava viajando com o caminhão, não podia participar do sorteio que era feito, não sei hoje como funciona, mas fazem lá um salgadinho, uma festa, né, os consorciados vão lá e roda a bolinha lá e né, e sorteia. E eu não podia estar, eu estava trabalhando, no outro dia eu fui lá na Santa Emília, já no primeiro horário eu estava lá, para saber quem foi sorteado. Cheguei lá, os caras falaram assim, olha, fica uma lousa ali, marcado os grupos e o número que foi sorteado, dá uma conferida lá. Eu fui lá na abençoada lousa, olhei o meu grupo, não era o meu número. Não era o meu número, falei, eu rodei. Falei, gente, não deu, e o que eu faço agora? Porque a casa tinha que ser naquele momento para comprar. Mas aí, então, o vendedor que me vendeu chegou, parabéns, Éder. Eu falei, parabéns? Por quê? Ele falou assim, você foi sorteado. Eu falei, não fui, eu estou vendo aqui na lousa. Ele falou assim, não, sabe o que aconteceu? Quem foi sorteado estava inadimplente. E no consórcio funciona assim, quem é sorteado está inadimplente, ele joga uma pedra para cima, se essa pessoa está tudo certinho, vai ser ela, se não, joga para baixo. E fizeram isso 2 vezes, jogou para cima, estava com problema, jogou para baixo, estava com problema, jogou para cima de novo, estava com problema, jogou para baixo, estava com problema, caiu em mim. Caiu em mim. Deus, além de fazer, Ele faz um suspense ainda, né? Para ver até onde a tua fé vai. Eu falei, Jesus, eu chorei de emoção naquele dia. Não tanto pela casa, a casa é uma benção, mas pela alegria de ver uma resposta divina. Pela alegria de saber que Deus continua falando, e fala e usa pessoas para falar com a gente. Amados, esteja atento às pessoas que Deus coloca na sua vida. Nem tudo é Deus. Você tem que desenvolver a sensibilidade espiritual. Se você não conhece a voz do seu Senhor, vai ser difícil ouvi-la em meio a uma tempestade. Grava isso. Se você não conhece a voz do seu Senhor, vai ser difícil você perceber em meio a uma tempestade. Não é um barulho estridente, não é uma gritaria, é algo que vem na alma, no coração, está lá dentro. Ele fala de forma suave, mas Deus continua falando através de pessoas. Amém? Sabe a outra forma que Deus fala? Pela sua palavra. Por isso que eu digo que tem tempestades, amados, que você não precisa entrar. Você entra porque é desobediente à palavra. Nós entramos em tempestades que não era para nós estarmos lá. Porque simplesmente não demos ouvido à instrução da palavra de Deus. O manual da palavra de Deus. Se atente à palavra de Deus, porque Deus fala através da sua palavra. Aquilo que já está revelado, meu irmão, não tem que buscar mais nada, já está revelado. Eu acho que eu vou ouvir o profeta que vai vir lá na igreja tal. Meu irmão, se você já tem explícito na palavra de Deus, acabou, não procura mais ninguém. Não me procure, não procura o Bispo Hinaldo, não procura ninguém. Anda segundo a revelação de Deus. Ainda que você não esteja sentindo, ainda que o seu coração está inflamado e desejoso por algo, se Deus mostra claramente nas Escrituras, não vá para esse caminho. Quantas pessoas que namoram, a gente aconselha, olha,
A palavra de Deus diz: não vos ponhais em julgo desigual com os infiéis. Não vai contrair um matrimônio com alguém que não crê no seu Deus. Isso está determinado na Bíblia. Aí o cidadão vai: não, mas quando eu casar eu mudo ele. Quando eu casar eu mudo ela. Ué, muda no namoro, por que tem que casar para mudar? Aí acontece o que nós já sabemos muitas vezes. As coisas não vão bem. Levanta uma grande tempestade, mas essa você quis entrar. Ei, essa você quis entrar. Nem toda tempestade você precisa entrar. Amém? Deus revela na sua palavra. E a terceira forma de Deus falar, meu querido, é de forma extraordinária, como aconteceu com Paulo. Mandou um anjo. Não acontece sempre. Nossa, quantas vezes eu pedi para Deus mandar um anjo. Mas não veio anjo nenhum. Não veio. Talvez ainda venha, né? Vai ser bem recebido. Mas são coisas extraordinárias da parte de Deus. Mas pode acontecer também. Pode acontecer um sobrenatural e Deus enviar um ser celestial com um propósito definido na sua vida. Deus é soberano. Mas uma coisa é certa: Deus mostra, Deus fala, esteja atento aos sinais. A vida é que nem cartão de crédito. Você pode sair gastando, mas a conta chega. A conta chega. Cuidado com as suas decisões. Segunda coisa que eu aprendo com essa viagem, com esse naufrágio do apóstolo Paulo, é que nós temos que cessar as manobras, baixar as velas e ficar à deriva. É até estranho de dizer isso, mas foi o que aconteceu. Versículo 15 até o 17, ele diz assim, chegou num ponto que o navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Eu gosto disso. Cessamos as manobras. Porque todos nós temos essa deficiência de querer resolver tudo, de querer estar no comando de toda a situação, de querer dar direção para todas as coisas. E há momentos que, em meio a tempestades e lutas da vida, nós temos que aprender a cessar as manobras. Gente, quantas histórias eu já ouvi nessa minha caminhada cristã, de pais que ficam manobrando a vida do filho, manobra até com quem vai namorar, manobra daqui, manobra dali, prepara, costura, ajeita, vai e vem, e nem sempre é o melhor para a pessoa. Nem sempre é o melhor para a pessoa. E nós temos esse defeito, ou eu tenho, talvez você não tenha, de querer sempre manobrar as coisas. Aí eu vou falar com o fulano, aí ele vai falar com o ciclano, então vai acontecer tal coisa, você está o quê? Manobrando. Manobrando. A todo tempo você está dizendo para Deus, deixa que eu comando, fica só do lado. Fica só do lado, se puder não se intrometer, é melhor, que eu vou continuar manobrando. Manobrando. Diga-se de passagem, as irmãs vão ficar bravas comigo hoje, né? Vão me pegar no final do culto. As mulheres gostam de uma manobra. Gostam. Elas têm na natureza delas, né? Diz que o homem é o cabeça, mas a mulher é o pescoço, então ela vai levando essa cabeça para um lado, vai levando para o outro, e vai manobrando, mas tem hora que é melhor cessar as manobras. Dependendo da tempestade que estamos passando, nós temos que ter esse equilíbrio, até onde devemos fazer e até onde devemos descansar em Deus. Descansar em Deus. É deixar o barco à deriva. É literalmente dar o comando na mão dele. Jesus, eu não consigo fazer mais nada. Esse vento está soprando de tal maneira, eu não consigo fazer mais nada. Eu quero que o Senhor tome conta do meu barco. Eu quero que o Senhor tome conta da minha casa. Eu quero literalmente entregar o comando em suas mãos. Tem pessoas, amadas, que é tão manobrista, que até no âmbito familiar tem que ser tudo do jeito dela, ou do jeito dele. Você sai para um restaurante, quem determina onde vai? Fulano.
Nenhum lugar está bom, tem que ser o lugar do fulano, tem que ser o lugar da ciclana. É um domínio, é um comando absoluto. Abre mão, irmão. Deixa os outros opinarem também. Pergunta lá para a esposa, aonde você quer ir hoje? Eu não quero comandar, eu quero deixar você escolher. Dá o volante um pouco. Hein? Ou você é daqueles motoristas que quando dá o volante não dorme do lado de jeito nenhum. Eu até dou, bispo, o volante, mas eu vou ficar atento a todo instante. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Faça o que está ao seu alcance. Tem coisas que você sabe que você tem que fazer. Nós sabemos que tem coisas que nós temos que agir. Mas também sabemos que tem que ter momento de deixar a deriva. Baixa as velas e deixa Deus conduzir. Deixa Deus conduzir. É isso que eles fizeram em meio à grande tempestade. Amém? Terceira coisa que eu aprendo com esse texto. Se desfaça dos pesos desnecessários. Ali no verso 13, então, eles começam a perceber que a coisa ia ficar pior e precisava aliviar o navio. Precisava aliviar o navio. E começaram, então, a jogar fora algumas coisas. Jogaram fora até o mastro do navio. E depois jogaram fora até mesmo alimentos do navio. Precisava tirar o sobrepeso. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido. A sobrecarga pode te matar. A sobrecarga pode nos matar. Sobrecarga física, sobrecarga psicológica, mental. Tudo isso, amados, nós não fomos projetados para isso. Nós não fomos projetados para isso. E esse é o grande problema. Quando a gente sai fora do projeto de Deus, nós começamos a ter problemas. O teu corpo foi projetado para um peso de acordo com a sua altura, de acordo com o seu biotipo. Se você não cuidar dessa área, você vai ter problema. A sobrecarga vai lhe trazer dificuldade. Não precisaria nem do pastor estar falando isso. Mas também existe as sobrecargas espirituais, na alma. E dessas Jesus também disse. Jesus falou assim, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você não foi feito para levar sobrecarga. É por isso que Jesus ensinava os discípulos constantemente. Por que é que vocês estão preocupados? Olha para os pássaros. Eles não trabalham, mas comem todo dia. Olha para as flores, para os lírios, para os campos. Eu cuido de tudo. Por que Deus advertia eles com frequência? Porque a sobrecarga, a ansiedade, destrói-nos por dentro, amado. Quantas pessoas estão doentes em nossos séculos por causa de ansiedade, que muitas vezes é proveniente de sobrecarga, de cobranças externas. Você tem que ser, você tem que fazer, você tem que conquistar, você tem, a pessoa vai ficando doida com isso, doida com isso. Você pode conquistar, você pode fazer, desde que você esteja sem sobrecarga. Sobrecarga. Como diz lá aquele slogan, né? Joga fora no lixo. Joga fora no lixo. Descarta. Desapega. Desapega. Desapega, meu irmão, em nome de Jesus. Desapega dessas mágoas que você carrega na tua alma. E você tomar veneno querendo que o outro morra. Desapega, meu irmão, faz 20 anos já. Ai, mas ele fez isso comigo. Mas quando foi, irmã? Tem 25 anos que eu carrego isso na alma. Você vai carregar isso até quando? Joga fora, desapega, meu irmão. Se liberte dessas sobrecargas. Em nome de Jesus. Amém? É melhor você jogar fora a carga do que perder a sua vida. Literalmente era isso.
Ele estava dizendo, é melhor nós jogar fora a sobrecarga do que nós mesmos naufragarmos. O que você prefere que naufrague na sua vida, os seus bens ou a sua alma? Se bem que tem muita gente preferindo que a fé seja naufragada ao invés dos seus bens, não é? Mas em nome de Jesus não é o caso aqui. Eu e você somos libertos pelo nome de Jesus, amém? Joga fora no lixo, amado. E vamos falar do lixo literal agora? Tem o literal também, né? Por que você guarda tanta coisa? Eu tinha esse defeito, amados. Trocava uma peça do caminhão, não estava quebrado, estava só com desgaste, né? Aí eu guardava debaixo do banco do caminhão. Uma hora eu acabo precisando. Que uma hora você já trocou porque não estava dando certo. Oh, gente, joga fora isso. Nossa, tem uma pessoa que trabalha comigo, não pode ver um cliente falando que vai jogar alguma coisa fora, que ele fala que está precisando e leva embora. Ai, nós tira sarro nele e ri demais. Todo dia ele carrega alguma coisa. O que é isso? Ah, a mulher falou que ia jogar fora. Mas você está precisando disso? Não, lá em casa eu preciso, lá em casa eu preciso. Não precisa nada, amados. É coisa defeitos da alma. Joga fora, meu irmão, vamos limpar a casa, vamos deixar a casa cheirosa, vamos deixar a coisa arrumada. Quem gosta de bagunça é o diabo. Sabia disso? Casa bagunçada, suja, tem demônio. Tem demônio. Pode ter certeza que tem demônio. Há um espírito agindo ali que não é o Espírito Santo. Eu me lembro como se fosse hoje. Nós fomos lá em São Joaquim da Barra, não sei se você estava comigo nesse dia. Tinha uma família lá que não era da igreja ainda, mas pediu oração, que estava passando por muita luta. E nós fomos lá na casa deles para orar. Eu cheguei na casa já desviando de tudo, né? Cocô de cachorro, sei, uma montoeira aqui, outra montoeira ali, aquela coisa. E você vai ali orando, repreendendo. Entramos na sala. Aí achamos um espacinho na sala, porque tinha uma montoeira de lixo. Achamos um espacinho na sala, falamos, vamos orar, tal. O pessoal apresentou o problema, fizemos uma roda, demos as mãos, fechamos os olhos para orar. Aí eu estava orando, ouvi um barulho assim, parecido de uma torneira vazando, sabe? Aí eu não aguentei, né? Aquela oração, um olho no peixe, outro olho no gato, né? Aí eu abri um dos olhos assim, ó. O cachorro estava fazendo xixi quase em cima da gente na sala. Ele estava com a perna levantada lá, e nós ali orando. Gente, parece piada, mas a família toda perturbada, ambiente perturbado, oramos lá, tem gente que ficou endemoniada. Esse ambiente é do inferno. Joga fora em nome de Jesus, desapega, meu irmão, desapega. Faz uma faxina lá no guarda-roupa, tem roupa lá que você não usa mais, você já engordou, não cabe mais, irmão. Não cabe, doa para alguém, passa para frente. Nós temos que praticar isso, em nome de Jesus, porque a sobrecarga pode nos matar. Desfaça dos pesos desnecessários. Em último lugar, para nós vencermos as tempestades que se levantam em nossas vidas, tenha a imagem correta de quem você é e do quanto Deus te ama. Tenha a imagem correta de quem você é e de quanto Deus te ama. Isso pode mudar a sua trajetória. Isso pode mudar as suas lutas. Olha que coisa interessante que o apóstolo Paulo fala no versículo 23 e 24. Ele então vai aconselhar, é interessante isso, né? Porque o apóstolo Paulo, apesar de falar, olha, vocês deviam ter me ouvido, ele fala isso no 21, né? Os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Deu uma correção nele e falou, vocês deviam ter me ouvido. Mas 22 em diante ele começa, mas agora recomendo-lhe que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me o anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, ou em outras versões, a quem sirvo. Um Deus a quem eu pertenço. Você tem que ter essa convicção dentro de você, de quem você é. Quem é o Senhor da sua vida, a quem você pertence.
O apóstolo Paulo estava convicto: olha, eu estou aqui como prisioneiro, estou sendo levado para Roma para ser julgado, mas eu pertenço a Cristo. Se a tempestade me levar, levou. Se a tempestade não levar, não levou. O apóstolo Paulo teve uma revelação de Deus, e Deus diz: você vai ser salvo e toda a tribulação vai ser salva. Mas se fosse o contrário, eu acredito que Paulo estaria da mesma forma tranquilo. Já pensou se o anjo chegasse e falasse assim: Paulo, chegou o fim da linha, valeu, você trabalhou bastante, mas hoje acabou. Você vai ser naufragado, você vai morrer, toda a tripulação vai morrer, acabou a viagem de vocês. O que vocês acham que Paulo faria? Encostaria no canto do navio e começava a chorar? Eu queria tanto ir para Roma. Não, meu irmão. O Deus a quem eu pertenço, eu sou dele. Eu sou dele. A gente não consegue entender muitas coisas que nos sobrevêm, amados. Algumas nós podemos, com sabedoria, não entrar nelas. Mas outras, não depende tanto da gente. Elas sobrevêm sobre nós e não sabemos o porquê. Só no céu um dia saberemos todas as coisas. Se você prestar atenção na história de Jó, no livro de Jó, ele passa uma angústia terrível na terra e nós sabemos o motivo. Mas ele não soube. Lê o livro de Jó inteiro. Deus conforta ele, Deus fala que vai fazer o dobro na vida dele, mas ele termina a vida sem saber por que ele passou tudo aquilo. Também não é diferente com a gente. Muitas coisas nós vamos passar e vamos saber só lá no céu por que passamos tudo isso. Mas uma certeza nós temos que ter: eu sou dele. Eu sou dele. Eu sou dele, venha o que vier, eu sou dele. Ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. Se ele é o princípio e o fim, acabou o problema. Acabou o problema. Ele é aquele que termina todas as coisas, ele é o fim. E eu estou nele. Ele governa a minha vida, ele governa a tua vida. Não tenha medo da tempestade. É isso que o apóstolo Paulo fala: não tenham medo. Não tenha medo, amado. Olha para ela de forma diferente. E esse é o segundo ponto. Você tem que entender o quanto você é amado por Deus. Nós temos que sair desse romantismo somente de palavras. Jesus te ama, Deus te ama. Isso é verdade, mas não pode ficar nesse romantismo. Tem que viver essência. Eu sou amado por Deus. Ele está cuidando da minha vida. Não é tempestade que me assusta, não é gigante que me assusta. É isso que Davi disse, em outras palavras, para aquele gigante Golias. Lembram da história? Já estou terminando. Ele chega para Golias, que era um lasca de um gigante mesmo, não é exagero da Bíblia não. Ele tinha cerca de 3 metros de altura. 3 metros de altura. Mas quando ele olha para ele, lembra da frase que ele fala? Ele fala assim para o gigante: quem é você, incircunciso, para afrontar o exército do Deus vivo? Sabe o que ele quis dizer com isso? Circuncisão era um sinal da aliança com Deus. Ele está dizendo: você não tem aliança com Deus, e você quer desafiar um exército que tem aliança com Deus? Hoje mesmo, eu vou arrancar sua cabeça e entregar para os bichos comer. Amado, olhou para o gigante e falou assim: eu tenho aliança com Deus. Você tem que olhar para as tempestades que vêm sobre a sua vida e dizer: eu tenho aliança com Deus. Eu tenho a marca de Cristo na minha vida. Essas coisas não vão me abalar. Eu até falei para o Roberto ali na entrada: nós fomos criados para resolver problema. Há um dom em cada um de vocês para resolver problemas. Chega na situação de problema e diga para o problema: eu tenho o dom de resolver problema. Esse problema vai ser solucionado em nome de Jesus. Aleluia. Vamos ficar de pé, meu querido. Todos nós passamos por certas tempestades na vida. Mas o que vai fazer a diferença é como nós saímos delas. Como você sai das tempestades? Destruído? Com autopiedade? Ninguém liga para mim. Ninguém me visitou na minha angústia.
Eu não nasci mesmo para vencer. Eu acho que não tem jeito. Aí a tempestade venceu mesmo. Mas quando você se coloca de pé e fala, não, Deus a quem eu pertenço, eu não vou me curvar. Tem uma história na vida de John Wesley, os mais antigos aqui, a história do metodismo vai se lembrar. Certa vez John Wesley, isso lá no ano de 1735, ele foi fazer uma viagem da Inglaterra para a Geórgia. Ele assumiu um trabalho missionário na Geórgia. John Wesley, para quem não sabe, é o pai da igreja metodista, né? Aquele que deu início a todo o movimento metodista. Aquele que foi usado por Deus para mudar não só um lugar, mas um país inteiro. A Inglaterra foi chacoalhada com este homem, com os seus santos que caminhavam com ele na pregação do Evangelho. Ele foi fazer essa viagem e aconteceu algo semelhante com Paulo. Uma grande tempestade chegou naquela viagem, chegou naquele navio. Diz que o mastro do navio quebrou e caiu, né, no navio, e todo mundo começou a ficar apavorado. Todo mundo começou a gritar. Mas dentro desse navio tinha uns irmãos chamados Irmãos Morávios. Os irmãos Morávios diz que estavam cantando louvores a Deus com uma calma e uma paz que incomodou John Wesley. John Wesley ainda não tinha tido o grande encontro com Deus que ele teve, que é conhecido como o dia do coração aquecido. E quando ele viu aquela paz nos irmãos Morávios em meio à tempestade, cantando louvores, ele falou assim: o que está acontecendo com vocês? E um deles falou para Wesley: você não conhece a Cristo? Ele era ministro já, missionário. E aquilo o incomodou. Ele falou: eu preciso conhecer o Cristo dos Morávios. Alguma coisa está faltando em mim. E ele começou numa busca intensa por esse preenchimento do Espírito Santo. Porque os Morávios estavam tranquilos em meio à tempestade. Que Deus nos leva a uma maturidade espiritual para vencermos as nossas tempestades com calma, com certeza na alma. Eu sou querido por Deus. Vocês prestaram atenção no final da frase, quando ele fala que Deus falou assim: Paulo, você vai ser salvo e toda a tripulação que está com você. Ou seja, Paulo ali era o comandante, Paulo era o protagonista. Deus fala: Paulo, você vai ser salvo e também essa tripulação toda que está com você vai ser salva. Mas por causa de Paulo, Deus tem te colocado em lugares para que você seja agente de salvação. Por tua causa Deus pode salvar todo o navio. Eram 276 pessoas naquele navio. Por você pode salvar os vizinhos, os amigos de trabalho. Você pode ser esse instrumento onde Deus vai olhar e falar: vai ser salvo você e todos que estão com você. Todos que estão com você, em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos adorar a Deus um cântico que eu pedi para eles cantarem, porque esse cântico me leva a viver isso, a pensar nisso. Esse Deus é poderoso para acalmar tempestades, e a sua voz é mais doce do que o mel. Essa semana Deus também falou comigo num aspecto de fé. Eu estava questionando algumas atitudes de algumas igrejas e de pessoas que fazem umas coisas que a gente acha meio atrapalhada. E Deus falou assim para mim: lembra que eu disse? Seja feito conforme a tua fé. Conforme a tua fé. Ande por fé, meu irmão. Às vezes você pode fazer coisas que nem todo mundo acha que é normal, mas Deus pode fazer se você crer. Creia no poder de Deus. Erga a tua mão para o céu. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce presença do Espírito Santo esteja conosco, com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Dê um abraço no seu irmão.